Eu sempre recebo mensagens lá no Instagram sobre como que tá o Japão, a situação do Japão e se vale a pena vir para cá. Algumas pessoas dão a situação que elas se encontram no Brasil e pedem aí a minha opinião sobre vir ou não vir aqui para o Japão. Já tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, mas é que cada ano que passa a situação vai mudando aqui, então, e como são pessoas novas que entram no canal e tem essa, como que fala, essa dúvida e manda essa pergunta para mim, eu acabo fazendo o vídeo porque às vezes a minha opinião também pode ter mudado do vídeo anterior para esse, né? As coisas estão, cada dia que passa, mudando e isso aí faz com que eu traga aí uma nova opinião, uma nova visão de como tá. Hoje está passando trem direto aqui. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar frisado aqui é que essa decisão aí depende unicamente de você e da sua família, sabe? Você não pode tá se espelhando aí no que você está vendo aqui no YouTube, porque nem sempre a realidade do que você vê aqui das famílias, né, que postam vídeos vai ser a sua realidade quando você chegar aqui. Então sempre gosto de falar isso aí para vocês terem isso em mente, né? Cada um vai reagir de uma forma diferente, porque a cultura é diferente, os costumes são diferentes aqui no Japão e não são todas as pessoas que acabam aí se encaixando dentro dessa cultura, né? Então se isso for muito pesado para você, diferente, né? Você sentir esse choque, talvez você não tenha uma boa experiência aqui, né? E para você saber disso aí, é só você vivenciando, né? Você assistindo os vídeos e ouvindo opiniões das pessoas aqui, não vai te fazer aí ter uma boa experiência aqui ou ter uma má experiência, né? Você precisa vivenciar isso aí. Dito isso, as coisas no Japão estão bem diferentes do que há muitos anos atrás, né? Tem pessoas que me mandam mensagens aí perguntando o que eu acho, né? Se vale a pena, porque a pessoa já veio aqui, já está com uma certa idade, né? Então está com receio de vir, se vai conseguir emprego ou não, né? Então essa pessoa que já veio aqui, ela tem uma imagem do Japão e o Japão já não é mais assim, né? E tem outras pessoas que me mandam mensagem que tá pensando em vir pela primeira vez, né? Que comentam que no Brasil tá numa situação que não é ruim, né? Uma situação boa aí que dá para levar uma vida tranquila, né? Então tem várias pessoas aí que ficam com dúvidas de vir para cá por essas questões, né? Da dificuldade do emprego, por causa da idade, porque está numa situação boa, se vai valer a pena vir para cá, sabe? Isso aí vai gerando uma certa dúvida na cabeça das pessoas. Então, o que todo mundo tem que ficar ciente é que o mundo inteiro está mudando, né? Isso não está acontecendo só no Japão. Eu vejo aí pessoas aí que moram aí nos Estados Unidos, moram na Europa, tá comentando a mesma coisa, que está tendo alta de preços, né? Que o custo de vida está ficando muito alto, que as coisas não estão fáceis, né? Então, esse tipo de comentário a gente está vendo aí em vários países, né?
várias pessoas aí, famílias de imigrantes que estão em outros países também comentam a mesma coisa. Então, isso não é algo exclusivo do Japão, mas todo mundo tem que ter em mente que aqui, até alguns anos atrás, né, todo mundo dizia que aqui não tem inflação, era difícil você ver a alta de preços, né, mas aos pouquinhos tinha, né, essa mudança. Estava aumentando uma coisinha aqui, outra lá, mas era uma coisa muito, assim, não era tão perceptível quanto está acontecendo agora, né? Do ano passado para cá, as coisas já estão diferentes. Todo mês o governo anuncia que vai ter aumento em determinados produtos, né? Então a inflação está fazendo com que o poder de compra do povo japonês está sendo achatado, né? Eles estão perdendo o poder de compra. Aí tanto que o governo está pedindo para que as empresas concedam aí o aumento, né? Conforme o sindicato está pedindo. Algumas empresas já aceitaram, né, o pedido do sindicato, liberaram o aumento, né? Mas o problema é que as pequenas empresas, elas não têm condições de fazer isso. Elas alegam que não conseguiriam dar essa reposição salarial, né? Então não é todo mundo que está tendo esse aumento, e isso aí está dificultando um pouco a vida do povo japonês aí. Sem contar que nos últimos anos a inflação não era tão alta assim, né? É perceptível, né? Então aos pouquinhos eles iam perdendo esse poder de compra, e isso vinha sendo sentido, mas de uma forma mais devagar, né? Não como agora está sendo. Eu comentei também na questão da violência, né? Eu falei no outro vídeo sobre isso aí, que essa diferença que está tendo agora entre a classe mais alta e a mais baixa, né? Porque a classe média, ela vai, ou o cara está ficando rico, ou o cara está ficando pobre, né? Então vai abrindo esse espaço aí, e o que eu consigo perceber é que o povo japonês, que até um tempo atrás era considerado de uma classe tipo média para cima, hoje em dia já não é mais assim, né? Você vê muito japonês aí que está numa classe mais baixa, né, passando dificuldade. Muita coisa interfere, né, nisso aí também, né? Não só a questão do congelamento do salário, mas também na questão das horas extras, né, que o governo vem apertando o cerco aí. Então já existe limite de horas extras, né? Então isso aí também faz com que o salário fique mais baixo. O governo faz isso por quê? Porque tinha muita gente aí trabalhando demais, e tinha aquela história lá de que tinha gente morrendo de tanto trabalhar, né? Então tinha algumas empresas que abusavam, né, desse negócio das horas extras, e isso fez com que o governo repensasse esse lado aí e exigisse que as empresas limitassem, né, o número de horas extras. Então tem uma série de coisas aí que acabou afetando aí no ganho na renda, né, das famílias do Japão. As pessoas que me perguntam aí sobre vir para cá, geralmente elas perguntam aí sobre serviços na fábrica, né? Porque eu trabalho em fábrica, né? E geralmente as pessoas que vêm para cá conseguem com mais facilidade o visto para trabalhar em fábrica aqui, por serem descendentes, né? E isso aí é um ponto muito incomum das pessoas que vêm para cá.
É óbvio que tem pessoas que trabalham em outras áreas, né? Quem é qualificado. Mas a gente está falando da grande maioria, tanto que nas perguntas eles me perguntam sobre a questão de conseguir emprego em fábrica, como que tá, se tá fácil ou não. Emprego sempre vai ter, né? Aqui sempre vai ter, e a questão tá mais agora assim no salário, né? O salário para determinada idade vai ser baixo, porque é aquela velha história, né? Quem é mais novo tem aquele leque maior, né, de empregos, pode escolher mais, e conforme a idade vai avançando, você vai ter um leque menor, né? A sua escolha vai ficar mais restrita. Então você tem que ter isso em mente também. Então você pode, conforme a sua idade, a sua chance de pegar um serviço que seria tipo o que as pessoas de menos idade rejeitam, vai sobrar para você, que seria serviço pesado, sujo, né, que paga pouco. Esse tipo de coisa vai acontecer, não tem jeito. Eu acho que isso não é só aqui, né? Acontece em qualquer parte do mundo. Agora, para as pessoas que dizem que está numa situação financeira boa no Brasil, vocês precisam ver o que é importante para vocês, né? Por qual questão aí que vocês querem vir para o Japão, sabe? Muita gente fala de qualidade de vida. Aí, se você precisar trabalhar muito aqui, talvez você não enxergue que aqui você vai ter uma boa qualidade de vida, né? Então, por isso que eu falo, tudo vai depender muito do seu modo de pensar, né? Do que é qualidade de vida para você. Muita gente leva em questão o lado financeiro, né? O lado da segurança. Tem que ver o que pesa mais para você. Tem gente que pesa mais a família. Tudo isso aí você tem que pôr na balança. Nesses anos todos aqui do Japão, né, eu conheci muita gente aqui, porque na fábrica é um local que tem uma grande rotatividade de pessoas, né, de funcionários. Ou é porque quer procurar um emprego que ganhe mais, né? Ou é porque não se adaptou ao serviço. Tem vários fatores que fazem com que a pessoa mude de emprego aqui. E dentre essas pessoas a gente vê vários tipos de famílias aqui que tem prioridade no lado financeiro, algumas têm a prioridade no lado da família, né? Então por isso que muita gente vem aqui e às vezes não quer mais voltar para cá, porque teve uma experiência ruim aqui, porque se sentiu muito afastado da família, né? Às vezes a pessoa se sente sozinha, então não dá para você tirar uma opinião através de vídeos, sabe? Por isso que eu acho importante vocês conversarem bastante entre a família. Tem pessoas que vêm para cá com o objetivo financeiro, né? Quem é bem focado, ele consegue vir para cá, fazer o seu pé de meia e ir embora, né? Eu conheço muitas famílias, né? Já sempre comento que tem várias famílias que vieram para cá, estão aí no Brasil e estão muito bem aí agora, né? Se deram muito bem aí quando voltaram para o Brasil também. Como também conheço pessoas que voltaram para o Brasil e não se deram bem e estão aqui de novo, né? E aí já falar, não, agora já não volto mais para o Brasil, né? Já fiz muitas idas e vindas e ele fala que acha que para ele não dá mais certo o Brasil, sabe? Então, cada um tem a sua opinião. Eu conheço pessoas que estão indo embora, recentemente foram, algumas vão agora, né? E que dão muita prioridade à família, sabe? Tem umas que falam que se precisar vai voltar para cá de novo. Tem outras que falam que não, né? Então, tudo isso aí tem que ver aí o motivo, né, que você vai vir para cá. Eu conheço pessoas que estavam muito bem aí no Brasil,
né? Pessoas qualificadas no Brasil que estão aqui e preferem trabalhar em fábrica aqui, porque fala que aqui ela faz o serviço, acabou o serviço, já não tem mais nenhuma dor de cabeça, né? E veio atrás de tranquilidade, de paz e de segurança. Então, eu costumo dizer que hoje em dia está um pouco diferente, né? Antigamente o pessoal vinha mais para cá atrás de dinheiro, né? Então era mais por uma necessidade financeira, e hoje em dia o pessoal vem para cá por opção, né? Por muitas vezes não é necessidade financeira que faz a pessoa vir para cá. É lógico que tem muitas pessoas que vêm por esse motivo, mas tem muitas pessoas hoje que estão aqui por opção, né? É muito relativo agora essa questão do Dekasegi aqui no Japão. Quando a gente pensava em Dekasegi antigamente, era mais por essa questão financeira mesmo. O pessoal vinha aqui, trabalhava 2, 3 anos e ia embora e pronto, né? Era assim que era a definição de Dekasegi, o conceito de Dekasegi antigamente. Hoje já não é mais dessa forma, né? Hoje a gente vê muitos comentários assim nos vídeos, quando a gente fala sobre esse tipo de questão. A gente vê comentários do tipo, mas no Japão dá para você ter o seu iPhone, dá para você ter o carro, né, de luxo, dá para ter casa. O que a gente precisa entender é que você comprar um iPhone, comprar um carro e comprar uma casa aqui no Japão é fácil, né? Não é complicado, ainda mais na situação que está o Japão hoje. Os bancos aí querem cliente aí a qualquer custo, né? Se você entra lá com um pedido de análise de financiamento, o negócio sai fácil aí pro pessoal, não é difícil como antigamente, né? Lógico que se você tiver um histórico aí de dívida, alguma coisa, você vai ser negado, mas se você não tem nada disso, facilmente você é aprovado, sabe? Então a questão de você financiar um carro, financiar uma casa, é muito fácil aqui no Japão, não é complicado. Você ir numa operadora aí de celular e pegar um iPhone é muito fácil aqui no Japão, né? Qualquer um vai lá e consegue, desde que não tenha esse nome sujo que eu comentei. Mas a questão maior não é aí na hora de você comprar, adquirir. A questão maior é na hora de você manter, né? Manter que é complicado. Tá caindo aí o poder de compra, não é só de japonês, está caindo também das pessoas imigrantes, né? Eu estou falando no modo geral, tá? Porque tem gente aí que está bem, né? Não está passando dificuldade nenhuma. A gente não pode pegar também e ir pelas exceções, né? Mas aí a grande maioria que trabalha em fábrica está passando por essa crise, né? Porque as fábricas estão aí com a produção caindo, então a renda familiar cai, e se você tinha lá um custo financeiro na família, e se esse custo estava mais ou menos justo, hoje essa família vai estar sentindo, então vai começar a ter dificuldade para manter esses bens, entendeu? Então uma coisa é você ter, outra coisa é você manter, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Hoje em dia, uma coisa que eu acho que se torna um pouco mais difícil, né? No modo geral, seria a questão de uma família ter só uma pessoa que tenha a renda, tá? Para poder sustentar a família. Eu acho que isso hoje em dia já está se tornando um pouco mais difícil, já é apertado fazer isso, né? Não é mais como antigamente, que dava para, né, uma pessoa trabalhando sustentar uma família. Hoje eu acho que a realidade seria, tipo, o casal tá trabalhando para você ter aí uma tranquilidade maior na questão financeira. Então, se for para um casal trabalhar, eu acho que ainda ok,
né? Não vai ter grandes dificuldades, né? Agora, se for o contrário, já tem que pensar um pouquinho mais, já não é uma coisa tão fácil assim. E a gente tem que ver também como que vai ficar essa questão aí da inflação aqui no Japão, né? Se o governo vai conseguir dar conta disso, porque tá meio complicado aí, né? Não tá fácil para eles não. Eles estão quebrando a cabeça, né? Como eu já comentei, uma parte do governo gostaria de estar dando uma ajuda aí em valor, em dinheiro para a população. Outros gostariam de estar isentando aí de impostos, outros gostariam de estar diminuindo o imposto. Então aí ainda estão em debate, estão vendo aí o que pode ser feito e o que não pode. É aquela velha história, né? O político está sempre brigando aí, né? A oposição já está cobrando aí do governo como que fala? Uma decisão aí mais rápida, né? Com a questão aí de ajuda aí para a população. Estão falando que o governo aí está muito em cima do muro aí, não sabe nem o que vai fazer, e fica essa discussão aí. Mas eu entendo que não é uma coisa fácil, né? Não é fácil você lidar com isso, né? Uma vez que a inflação aí chega, quando chega, né? É complicado, né? Porque acaba prejudicando todo mundo, não só a população, como a parte também dos empresários, né? Então é isso, pessoal. Quem quer vir aqui para o Japão aí, pense bem, né? Reconsidere todos esses pontos aí, né? Veja o que é mais importante para você, reflita sobre o caso, né? Não vai fazer nada por emoção, que essa mudança não é simplesmente você sair de uma casa e ir para outra, né? Você está mudando, não é nem de cidade, você está mudando de país, né? E está vindo para o outro lado do mundo, né? Além de ser uma viagem longa, você também vai ter a questão aí da cultura, né? É outra cultura, é outra língua, são outros costumes. Então não é uma coisa assim que você vai tomar uma decisão da noite pro dia. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!